O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. A liturgia nos faz comparecer junto ao Carvalho de Mambré, no livro do Gênesis, lugar onde Abraão deve desfrutar do que indica o apóstolo Paulo na segunda leitura, a esperança da glória. A esperança que é a mais cristã de todas as virtudes, na medida em que a esperança é a fé encontrada, dando ao nosso coração ver aquilo que se espera e possuir aquilo pelo que anseia. Abraão está junto à tenda, à porta de sua casa, ao calor do meio-dia. Essa consciência do tempo, que se desidrata nas urgências do nosso momento presente, é importante. Hoje nós não temos muita noção do dia. Não só a inteligência tornou-se artificial, mas a nossa própria relação com o tempo, que mais do que, segundo a medida grega, nos devora, sem ressentimento e sem que tenhamos consciência da importância da presença. A presença é o tempo grávido de sentido. É possível que nós estejamos com muitas coisas para fazer, mas estejamos pertencentes a nós mesmos, se temos consciência do tempo. Abraão tem consciência do tempo, está à entrada da tenda ao calor do meio-dia, momento do tempo em que o sol não é nem entrega nem promessa. Quando nós estamos no crepúsculo, ao fim do dia, o sol é entrega. Nós estamos aspirando, a partir de nossas memórias, ao descanso merecido depois de um dia de trabalho. E de manhã, quando a luz tinge tudo de dourado, a luz do sol é a promessa de um dia que tem seus desafios, mas também as suas expectativas. O meio-dia é a clareza excessiva, trazendo já as exaustões. Nós já, de novo, nos irritamos com os nossos filhos, já queremos perder o réu primário com o nosso chefe, e já estamos desiludidos sobre aquela nossa pretensão de fazermos milhares de coisas num dia que tem apenas 24 horas. É neste humano sentimento, é nesta clareza do meio-dia que se encontra Abraão. Mas o texto faz notar que ele não se encontra nem desesperado nem exausto. Nem desesperado porque já são anos na expectativa de tornar ele pai de um filho. Claro, Abraão ainda não tinha consciência de que filhos não são investimentos, são apostas, não é? E haverá momentos, todos os que têm filho sabem, em que a gente se desespera pelas escolhas que fez. E, ao mesmo tempo, poderia ele estar cansado, mas faz do seu coração uma paragem para aqueles que o visitam. O texto faz notar, naqueles dias, o Senhor disse a Abraão. Ao mesmo tempo, o Senhor, encontrando-se diante de Abraão, aparecendo-lhe junto ao carvalho de Mambré, torna-se também hóspede de Abraão.
E aqui temos que estar bastante atentos, porque a poesia de Vinícius de Moraes nos recorda que a vida é a arte do encontro. E a gente tem que se perguntar por que existem tantos desencontros na vida. Abraão tem tempo para o Senhor que lhe aparece e para deixar-se visitar por ele na presença destas três figuras misteriosas. E aqui prestemos atenção. O Senhor aparece a Abraão e ele o reconhece. O Senhor visita Abraão e ele o acolhe em sua casa. Aqui está um elemento muito presente na tradição oriental. Os judeus, os árabes, os sírios, os libaneses são conhecidos pela hospitalidade. E essa também é uma tradição nossa, mineira, não é? Onde a mesa é lugar da experiência. Talvez por isso, cada vez mais, nós estamos diminuindo o tamanho das nossas mesas, não é? Já repararam como hoje é cada vez mais raro encontrar nas nossas famílias um espaço para a mesa? Nós estamos desidratando este valor tão importante para os judeus, para os sírios, para os árabes e para nós mineiros, que é esta consciência da mesa. Aquele lugar onde há mais do que alimento. Há tempo para a simples presença, para a inutilidade. Há tempo para ser recolhido no outro, para deixar que os sentimentos do outro encontrem paragem e hospedagem dentro de nós. Eu me arriscaria a dizer que, se nós estivéssemos numa cultura adoecida, certamente um dos sinais de uma cultura adoecida seria que os sofás se tornam maiores e mais aconchegantes e as mesas cada vez menores e menos importantes em uma família. Pois bem, Abraão, na hospitalidade, acolhe o estrangeiro, cumprindo, prestemos atenção nisso, o que está no Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19, é lei de Deus amar o estrangeiro, porque Israel também foi estrangeiro na terra do Egito. Traduzindo em linguagem contemporânea, o que Abraão experimenta e que lhe faz receber a graça divina na pessoa destes hóspedes é a empatia. A empatia é uma coisa nobre, fina e muito importante, porque empatia, empatos, significa ser habitado pelos sentimentos do outro. Empático. Ou seja, se o outro sofre, ser habitado pelo sofrimento do outro. Se o outro está cansado com as suas ansiedades, permitir ser habitado pelo outro. Dar ao outro o privilégio da atenção. Considerar-lhe, olha que coisa interessante, sobretudo neste de disputa de taxação, importante. Olha só, importar. Uma pessoa é importante quando nós importamos, sem taxas, esta pessoa para dentro de nós. É cada vez mais difícil considerar que a presença, que os sentimentos, que as histórias do outro são importantes, porque nós estamos cada vez mais exteriores, custa muito. São muitas taxas para que a gente tenha tempo de que o outro habite em nós e para sermos empáticos com ele. E aqui está a relação do Evangelho com a primeira leitura, porque nós poderíamos nos perguntar, mas não é precisamente isso o que Marta está fazendo? Porque Abraão deixa tudo e faz da sua casa um lugar de hospedagem e se ocupa daqueles que lhe visitam, envolve até a esposa Sara para dar àqueles que estavam cansados pão, abrigo, sombra, aquilo que lhes poderia matar a sede, manda até matar novilhos para se fazer um grande banquete. Não é precisamente a mesma coisa que está fazendo Marta? Há uma diferença sutil, porque, como lembra o Talmud, Deus e o diabo moram no detalhe. Às vezes a gente se perde por não ver que há uma diferença entre ocupação e preocupação, não é? Nós precisamos nos ocupar, sobretudo daquilo que é importante, mas o excesso de preocupações pode nos desviar daquilo que é importante e daquilo que é necessário. Porque a agitação, a preocupação não produz, consome. Às vezes a gente faz muitas coisas precisamente porque a vida está demasiado vazia. E ao invés de estarmos produzindo coisas, estamos, na verdade, consumindo e sendo consumido pelas coisas. Essa é a diferença de Marta para Abraão. Abraão se ocupa de, Marta se preocupa com. Há uma diferença entre uma coisa e outra. E é bonito que se encontra no texto grego,
porque o texto grego mostra que ela está perdida no fazer antes de ser. Porque o que está no grego, a palavra é merimnais, de meros, que tem a ver com muitas coisas. Então, ela está dividida, meros, com muitas coisas. Está com o coração num estado de divórcio. Hoje é muito comum, né, que às vezes a gente esteja fazendo alguma coisa e pergunta, o que eu estou fazendo mesmo? Ou a gente está só de corpo presente diante de uma pessoa sem prestar a mínima atenção naquilo que o outro está dizendo. É isso que o texto grego mostra, que Marta está dividida, numeros, ocupada de muitas coisas. E aqui vemos a pertinência do que Cristo aponta, porque ao invés de estar ocupada com a hospitalidade, ela inclusive está preocupada com a irmã. E aí prestemos atenção, porque esta palavra é atual nos tempos que são os nossos. Porque hoje, mais do que nunca, nós somos vítimas desses muitos afazeres. Temos e fazemos antes de sermos. E haja consumo, haja compra, haja dopamina, haja post nas redes sociais para dar conta deste buraco do ter e do fazer. E Jesus diz, tu te preocupas e inquietas. E quanto menos nós somos, mais nós vamos nos ocupar, nos preocupar dos outros e das coisas dos outros. Tu te preocupas e inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor coisa e esta não lhe será tirada. Prestemos atenção nisso, hein? É uma advertência não só a Marta, mas a nós nestes tempos, onde espaço, tempo se desidrataram e onde a gente não tem muita consciência daquilo que é o necessário. Por isso, na sua vida, sobretudo nos momentos de ansiedade, de preocupação e de agitações, estabeleça bem a diferença entre o ser e o ter, entre o querer, o fazer, o desejar e aquilo que de fato é necessário, aquilo que é importante. Tem coisas que podem até parecer urgentes, mas que não são importantes. Tem coisas que são até necessárias, mas que não são para agora e para este momento. É preciso pedir as luzes do Divino e Santo Espírito para discernir. Há uma diferença entre aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos e aquilo que de fato é o necessário. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa, diz o Cristo, a Marta e cada um de nós, está para além do querer. Maria escolhe. E aqui é importante esta palavra, não é? No grego, é klegomai. Ela escolhe aquilo que é o único necessário. E aqui também na perspectiva grega, ela escolhe a melhor parte, não é? A parte daquilo que é bom, agatos, ou seja, aquilo que está e deve ser devidamente apreciado. Nessa palavra de Jesus em direção a Marta, e também como um alerta à vida de cada um de nós, me lembro de uma das peças de Shakespeare, A Megera Domada, que, não obstante a misoginia, poderíamos olhar hoje sob a ótica presente. Catarina recebe um conselho nesta peça. A peça diz a ela, Catarina, uma mulher tem que tomar cuidado para não ser como uma água agitada, porque águas agitadas são turvas, e se a água está turva, ninguém pode contemplar a sua face, nem se arrisca a abaixar para matar a sua sede. Uma mulher tem que tomar cuidado, e aqui não é só sobre as mulheres, mas sobre cada um de nós, para não ser como uma água turva, porque se a água está turva, ninguém pode contemplar a sua face, nem se arrisca a baixar para matar a sua sede. Assim está a Marta, e assim também nos encontramos nós, turvos e sequestrados de nós mesmos. Devemos escutar do Cristo esta admoestação para escolher aquilo único que é necessário. Por isso, repito, nas agitações, nas ansiedades, quando você estiver querendo travar batalhas com a esposa, com o esposo e com os filhos, se pergunte, para além dos sentimentos e dos mares agitados da sua vida, o que é realmente o necessário? Esta será a medida, a única coisa importante para saber se esta batalha vale a pena ser travada, se é momento da palavra ou do silêncio, se é preciso agitar-se
ou devolver-se à paz. E aqui termino dizendo, quando era criança, gostava muito do Mowgli. E gosto muito do Mowgli num determinado momento, onde ele está muito agitado, né? E o urso Balu canta para ele, necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Que a graça de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, a mulher que escolheu a melhor parte, inspirados por esta poesia de Mowgli, nessas agitações de nosso tempo presente, nós escolhemos o necessário, somente o necessário. Não vivamos de agitações, de ansiedades e de muitos extraordinários, porque o único necessário, a única coisa necessária que preenche de sentido toda a nossa existência é Cristo, sua graça, sua presença. E podemos estar atentos, porque Ele há de nos visitar no sagrado avesso, pedindo-nos um pouco de pausa ao longo desta semana. Como Santo Agostinho, tenhamos medo do Deus que passa, sem que nós o percebamos, em suas visitas, no acaso, no avesso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,